Bem-vindos todos. Obrigado por se juntarem a mim. Vocês são bem-vindos para assinar o World Affairs in Context no Substack e no Patreon, para mais conteúdo e para fazer parte da nossa comunidade. Nas últimas semanas, uma série de supostas fraudes bancárias abalou os investidores e reacendeu antigos temores sobre a fragilidade do sistema financeiro americano. O que começou como algumas perdas isoladas, que eu já havia comentado aqui no meu canal, tornou-se uma história mais ampla, uma que levanta questões sobre os problemas do setor bancário e são mais profundos do que muitos gostariam de admitir. Então, começar pelo que aconteceu primeiro. Dois bancos regionais, Zions Bancorp e Western Alliance Bancorp, revelaram recentemente que foram vítimas de uma fraude de empréstimos ligada a fundos de investimento associados a Andrew Stupin e Gerald Marcel. Ambos os bancos afirmaram que os fundos tomaram dinheiro emprestado para financiar a compra de empréstimos hipotecários comerciais em situação de dificuldade. Mas, segundo a Zions, algo deu errado. Um processo movido por sua subsidiária, California Bank and Trust, revelou que cerca de 60 milhões de dólares em empréstimos foram usados de forma indevida e que muitas das notas e propriedades subjacentes teriam sido transferidas para outras entidades sem autorização. O advogado de Stupin e Marcel insiste que as acusações são falsas, infundadas e que seus clientes serão, em última instância, absolvidos. Mas isso não é importante. Não é disso que estamos realmente falando aqui nesse canal. Isso ainda precisa ser visto, é claro, mas também não é importante, porque foi a falha do banco que permitiu que esses empréstimos fossem concedidos em primeiro lugar. E foi a falha do banco em monitorar como os fundos e os ativos subjacentes foram realmente utilizados. Isso levanta muitas questões. Agora, em comparação com os colapsos recentes da Tricolor Holdings e do First Brand Group, que eu comentei aqui no meu canal há algumas semanas, esses números podem parecer pequenos. 60 milhões de dólares é troco quando se trata de finanças corporativas. A Tricolor, por exemplo, era uma credora de automóveis subprime que entrou em falência no mês passado, provocando perdas quase totais em parte de suas dívidas. E a First Brands Group, uma fornecedora de autopeças, desabou sob mais de 10 bilhões de dólares em passivos devidos a grandes empresas de Wall Street. Nesse contexto, uma baixa contábil de 50 ou 60 milhões de dólares pode parecer um erro de arredondamento, mas a reação dos mercados contou uma história bem diferente. Isso mostra o quão frágil é o sistema financeiro e o quão suscetíveis estão os bancos regionais dos Estados Unidos. Pode-se argumentar que eles estão entre as instituições financeiras mais regulamentadas do mundo, mas ainda assim permanecem altamente vulneráveis a perdas massivas que podem levar ao seu colapso final. E isso não se trata apenas de fraudes isoladas. Trata-se dos tipos de riscos que ainda espreitam nas sombras após anos de dinheiro barato e empréstimos agressivos. Quando as taxas de juros estavam baixas, bancos e fundos de investimento buscavam rendimento onde quer que pudessem encontrá-lo, de imóveis comerciais a empréstimos subprime. Agora, com o fim da era do dinheiro fácil, a verdadeira qualidade desses ativos está sendo colocada à prova. Em 24 horas após a divulgação do Zions Bank, as ações de 74 grandes bancos dos Estados Unidos perderam mais de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. As ações do Zions despencaram 13%, sua maior queda em 6 meses, enquanto as do Western Alliance caíram 11%. A mensagem dos investidores foi muito clara. Mesmo pequenos sinais de estresse de crédito podem desencadear grandes ondas de medo. O pânico foi amplificado pelas palavras do CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, que poucos dias antes havia alertado os investidores para se prepararem para mais más notícias. Quando você vê uma barata, ele disse, provavelmente há mais. Ele repetiu uma lição que Wall Street aprendeu repetidas vezes. Pequenas rachaduras no sistema de crédito muitas vezes indicam fraquezas estruturais maiores. É seguro presumir que há mais más notícias? Provavelmente sim.
Parece que estamos apenas começando a ver todo o esquema Ponzi se desfazer à medida que as condições econômicas pioram e mais incertezas surgem no horizonte. Para credores regionais como Zions e Western Alliance, isso é uma preocupação séria. Lembre-se, eu sempre digo que os bancos regionais têm uma tolerância ao risco muito menor. Então, se algo der errado, eles serão os primeiros a precisar de um resgate, ou os primeiros a quebrar. Isso porque não têm a mesma solidez de balanço ou fontes de receita diversificadas que gigantes como JP Morgan ou Bank of America. Muitos deles já ficaram marcados pela mini-crise bancária de 2023. Lembra disso, quando o Silicon Valley Bank e outros fracassaram sob o peso das corridas aos depósitos e da exposição às taxas de juros. Portanto, até mesmo perdas de crédito modestas podem ter um impacto muito maior agora. Outro fato interessante revelado nos relatórios bancários do terceiro trimestre é que o JP Morgan aumentou sua provisão para perdas com empréstimos para 3,4 bilhões de dólares, o maior valor desde o auge da pandemia. Seus 5 concorrentes mais próximos juntos reservaram o menor montante para empréstimos inadimplentes em 2 anos. E a Morgan Stanley, por exemplo, não acrescentou absolutamente nada. A divisão conta uma história fascinante sobre o momento atual. O JP Morgan está se preparando para uma possível desaceleração, adotando uma postura cautelosa, em linha com os alertas de Jamie Dimon sobre rachaduras na qualidade do crédito. Mas outros, como Morgan Stanley, Wells Fargo e Bank of America, demonstram mais confiança. Eles argumentam que o pior talvez já tenha passado e que sua exposição, especialmente a empréstimos arriscados para edifícios comerciais, é limitada. A CEO do Citigroup, Jane Fraser, disse que o crescimento está esfriando um pouco, mas que a economia continua resiliente, enquanto seu CFO, Mark Mason, acrescentou que o banco está operando em modo preparado para a recessão, mas se sente confortável com sua carteira de empréstimos como um todo. Agora, reduzir as provisões para empréstimos aumenta o capital disponível, certo? Então, o Bank of America acabou de reduzir sua provisão em cerca de 16%, se olharmos para os resultados do terceiro trimestre. E tudo bem, essa é uma decisão da administração. Mas o que isso nos mostra é que o banco está em busca de rendimento. Ele quer aproveitar este momento para fazer uma aposta, e está apostando na capacidade de conceder empréstimos e gerar receita antes que a situação da nossa economia piore ainda mais. O fato de que instituições menores estão sofrendo perdas maiores sugere que o risco financeiro está cada vez mais concentrado, onde a supervisão é mais fraca, nos setores regionais e não bancários que se saíram muito bem durante os anos de dinheiro fácil. Já os maiores bancos, com seus portfólios diversificados e controles de risco rigorosos, parecem estar em melhor posição para enfrentar a tempestade. E eles estão, é claro, sendo mais cautelosos. Vemos isso com o Jamie Dimon e o JP Morgan. O próximo mês será crucial, eu diria. Se surgirem mais perdas pontuais de crédito, especialmente em imóveis comerciais ou em financiamentos de automóveis, os mercados podem começar a encarar esses casos não como eventos isolados, mas como sintomas de um acerto de contas mais profundo no crédito. E como Jamie Dimon alertou, se uma barata apareceu, pode haver mais escondidas fora de vista. É essa, portanto, a abordagem que muitos investidores em breve adotarão. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo rápido tenha sido interessante e informativo. Espero que você considere apoiar meu trabalho. Torne-se assinante aqui no YouTube, no Substack e no Patreon. Adoraria vê-lo nas minhas plataformas alternativas. Você encontrará os links abaixo. Tenha um ótimo restante de dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Cuide-se.